Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Eu é a respeito do dízimo que eu estou assim em dúvida, porque está escrito assim em Malaquias e Deuteronômio, assim, que a gente tem que dar, né? Sim. O dízimo, trazer todo o dízimo à casa do tesouro, né? Sim. E daí eu conversei com o irmão aqui, ele disse que não, a gente tem que dar a oferta, então eu quero saber a respeito do dízimo. You want me to teach you how to ask question to your pastor? Vocês querem que eu ensine a vocês como fazer pergunta aos seus pastores? Especially those who ask for dízimos. Especialmente esses pastores que pedem dízimos, não é? Que são todos, eu acho, a maioria. You ask your pastors, Pergunte aos seus pastores assim: if I give 20%, are you going to accept it? pergunte para ele assim: se eu der 20%, vocês vão aceitar? Immediately they say. Is it evil if I give 20% to you, pastor? Pergunte ao seu pastor: é maligno, pastor? É diabólico se eu der para a igreja 20%? Pergunta assim. They're gonna say. You wait for the answer. Espere pela resposta. Ask them, Pergunte. oh, if I give 50%, Pergunta assim: pastor, e se eu quiser dar 50%? Posso? pode? 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 If they answer pode, Se eles responderem pode, you spank him. dá um tapa nele. Por quê? Por quê? 12:32, Deuteronômio. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Nada. Nada. Lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Deus é Deus exato, Deus é um Deus exato. estricto. Em espanhol, estricto. Ele é rígido. Sim. When he said 10%, it must be 10%. Quando Deus diz 10%, tem que ser 10%. Why are you going to accept if I give you 20%? Por que que a pessoa vai aceitar se a outra quer dar 20%? Because if you really believe on 10%, Porque se você crê e prega o 10%, it must be strictly 10%. tem que ser 10% estritamente. Sim. No more, Nem mais no less. e nem menos. Now, your pastors will tell you, if you give less than 10%, you are roubador. Os pastores dizem que se você dá menos de 10%, ou se você não dá, você é um roubador de Deus. But if you add, they welcome. Mas se você adiciona, eles não falam nada. You see, dízimo é dízimo. Dízimo, é 10%. Exatamente. É exatamente 10%. No more, no less. Não, nem mais, nem menos. But to whom was it commanded by God to give dízimo? Daí a pessoa diz: não, mas é bíblico tal. Ótimo, é bíblico. Bíblico é sim. Mas para quem isso foi comandado, né? Está na Bíblia. Mas para quem se destinava esse mandamento do dízimo? Isso que é importante saber. 7:5. Vamos ler então? Hebreus. Em Hebreus 7:5, que diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, eles têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. So, to whom did God give the lay to take 10%, and from whom are they going to take it? Para quem Deus deu essa lei de receberem dízimos do povo? Quem que era designado a receber dízimos do povo? Quem? E quem é que dava também? It was commanded to the filhos de Levi, who are called sacerdotes. Quem recebia o dízimo, quem tinha o poder de receber dado por Deus, eram os filhos de Levi, aqueles provenientes da tribo de Levi,
que eram sacerdotes. Sim. Only the sacerdocios may receive dízimos. Somente os sacerdotes podiam receber dízimos. Somente no tribo de Levi. Somente aqueles da tribo de Levi, provenientes da tribo de Levi. And they will get dízimos from their irmãos israelitas. Eles recebiam dízimo de quem? Dos irmãos israelitas. Sim. Not from other people. Não de outras pessoas, não de outros povos. But the sacerdócio, the priesthood, was changed in the time of the Lord Jesus Christ. Mas aí o sacerdócio mudou na época de Jesus Cristo. Isso aí mudou. 7:12, Hebreus. Hebreus 7,12 diz assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. So, when the priesthood was changed, it is necessary that the law must also be changed. Quando o sacerdócio é mudado, necessariamente há uma mudança na lei também. The dízimo was commanded to the sacerdocios levitas, the sacerdotes levitas. O dízimo foi comandado para os sacerdotes levitas. But the time of the Lord Jesus Christ, the sacerdocios levitas was changed. Só que na época de Jesus Cristo, o sacerdócio muda. O sacerdócio levita So there is muda. also it is also necessary for the change of the law. Por isso se faz necessária uma mudança na lei. So if the sacerdocio which were commanded to take 10% was changed, so 10% must also be changed. Se o sacerdócio que retirava 10%, que recebia esse 10%, foi mudado, porque mudou-se a lei, isso aí muda também. Como é que fica então? See, and what is the change in the law? Que mudança é essa na lei? Como é que a coisa fica a esse respeito então? 2 Coríntios 3:6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Do novo pacto. Those the apostles of the Lord Jesus Christ were ministers of the New Testament. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles eram ministros de um novo testamento, de um novo pacto. Por quê? E por quê? 8:13, Hebreus. Dizendo, o novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. See, when God said a New Testament, the First Testament vanished. Quando Deus ele instaura um novo testamento, o primeiro testamento ele envelhece, ele desaparece. See, now we are in the time of the New Testament. Aí agora nós estamos vivendo a época do quê? Do Novo Testamento. And what is the lay about giving in the New Testament? E tem uma lei de dar também. Como é que se dá no Novo Testamento? Como é que é ofertada essa parte monetária? Como é que é esse dar no Novo Testamento? Porque existe, não vai achar que não existe. Existe sim. Como é que é isso no Novo Testamento? 9:7, 2 Coríntios. Vamos ler em 2 Coríntios 9:7 que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Is that 10%? Está escrito 10% aí, a senhora que perguntou. Tá ali. Cada um contribua com os 10% do coração? Está Não. escrito assim? Não está, né? Está escrito assim, cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. Pode ser muito, se quiser. É aquilo que propôs no coração. Pode ser Muito. de acordo Claro. de seu coração. What you want to give, it is not 10%. It is not obligatory to give 10%. Não é obrigatória essa porcentagem 10%. Com toda essa mudança do sacerdócio, com a mudança da lei, fica muito explicado que Jesus, e são palavras de Paulo representando o que Jesus dizia, cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração, aquela proposta do seu coração, aquele propósito, você contribui com aquilo. See? So it is not 10% now. Que não é os 10% estabelecidos. See.
You know, And it is your money. It's your money. É verdade, porque como é seu dinheiro, você sabe o que vai estar fazendo com ele, não é? A vontade que você tem de contribuir para a obra, com aquilo que você desejar. Só que ficou fácil para eles pegarem, né, 10% dízimo, é tão fácil assim, fica mais prático para arrebanhar as pessoas e amedrontá-las, não é? Com versículos de Malaquias e Deuteronômio. But it is not the commandment now. Mas não é o mandamento de agora, de Jesus. The commandment was changed. Por quê? Porque o mandamento, o pacto mudou. Because the sacerdocio was also changed. Porque o sacerdócio também mudou. Yeah. That is our answer. Essa é a resposta, então, né? Para quem se aplicava o dízimo, como é que é isso? Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá.